Olá, queridos amigos do canal. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais transformadores e poderosos da Bíblia: o perdão. Você já se perguntou como o perdão pode mudar sua vida? Já se sentiu preso a mágoas e ressentimentos que parecem impossíveis de superar? Pois bem, hoje vamos descobrir juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre perdoar a si mesmo e aos outros. Fiquem conosco até o final, porque vamos explorar exemplos inspiradores de perdão, incluindo o ato supremo de Jesus na cruz, entender a importância vital de perdoar para nossa saúde emocional e espiritual, e aprender como viver uma vida de perdão pode trazer paz e liberdade incomparáveis. Preparem-se para uma jornada de reflexão e transformação. Se você está pronto para liberar o peso do passado e abraçar a paz que o perdão pode trazer, então este vídeo é para você. Vamos começar. Perdoar não é uma tarefa fácil, mas é essencial para nossa saúde espiritual e emocional. A Bíblia nos mostra repetidamente a importância de perdoar, destacando como essa prática pode transformar nossas vidas. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos adverte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras de Jesus sublinham a reciprocidade do perdão. Para recebermos o perdão de Deus, devemos estar dispostos a perdoar os outros. Isso revela um princípio espiritual profundo. O perdão não é apenas uma exigência divina, mas um caminho para a nossa própria libertação. Quando guardamos ressentimento e amargura, esses sentimentos negativos corroem nossa alma e nos impedem de experimentar a paz e a alegria que Deus deseja para nós. O perdão é como uma chave que abre a porta para a cura interior. Quando escolhemos perdoar, liberamos o peso da amargura e permitimos que a paz de Deus reine em nossos corações. A falta de perdão, por outro lado, cria uma prisão emocional. Ela nos mantém acorrentados ao passado, impedindo-nos de avançar e crescer espiritualmente. Além disso, o ressentimento pode causar sérios danos à nossa saúde mental e física, contribuindo para o estresse, ansiedade e até problemas cardíacos. Jesus nos chama a perdoar não apenas como um ato de obediência, mas como um caminho para a verdadeira liberdade. Em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa resposta surpreendente de Jesus nos mostra que o perdão deve ser contínuo e ilimitado. Ele nos desafia a abandonar o cálculo e a contabilidade das ofensas, adotando uma atitude de perdão constante e incondicional. Outro aspecto importante do perdão é a sua capacidade de restaurar relacionamentos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Paulo nos exorta: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O perdão reconstrói pontes e cura feridas, permitindo que o amor e a unidade floresçam. Em uma comunidade cristã, o perdão é essencial para a harmonia e a cooperação, refletindo o amor de Deus de maneira prática e tangível. Em resumo, o perdão é vital para a nossa vida espiritual e emocional. Ele nos liberta da prisão do ressentimento, promove a cura interior, restaura relacionamentos e nos alinha com o coração de Deus. Que possamos, à luz dessas verdades bíblicas, escolher perdoar generosamente e viver em paz com Deus e com os outros. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Durante sua vida na Terra, ele demonstrou amor incondicional e perdão ilimitado, mesmo em situações de extrema dor e injustiça. Um dos momentos mais poderosos e reveladores sobre o perdão de Jesus é encontrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Na cruz, em meio a um sofrimento indescritível, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas palavras foram pronunciadas enquanto Jesus estava sendo crucificado, um método de execução brutal e humilhante. Ele foi traído por um dos seus próprios discípulos, Judas, negado por Pedro e abandonado pelos demais. Jesus foi falsamente acusado, torturado e condenado à morte. Apesar de tudo isso, ele escolheu perdoar seus algozes, mostrando uma compaixão e misericórdia inimagináveis. O ato de perdoar aqueles que estavam diretamente responsáveis por sua morte é uma das demonstrações mais claras da natureza divina de Jesus. Ele poderia ter pedido justiça ou vingança, mas escolheu o caminho do amor e do perdão. Isso nos ensina que o perdão não depende das ações dos outros, mas é uma decisão pessoal de refletir o caráter de Deus.
Além disso, a oração de Jesus na cruz revela que o perdão também envolve compreensão e empatia. Ele reconheceu a ignorância de seus executores, dizendo: "Não sabem o que fazem." Jesus entendeu que muitos dos que participaram da sua crucificação não compreendiam plenamente a gravidade do que estavam fazendo. Isso nos desafia a considerar a perspectiva e a humanidade daqueles que nos ofendem, e a buscar perdoar com um coração compassivo. Portanto, o exemplo de Jesus nos chama a um padrão elevado de perdão. Ele nos mostra que perdoar é um ato de amor sacrificial, uma escolha de não retribuir mal com mal, mas de abrir mão da justiça retributiva em favor da reconciliação e da paz. Seguindo o exemplo de Jesus, somos chamados a perdoar incondicionalmente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso não é apenas uma obediência a um mandamento divino, mas também uma poderosa testemunha do amor transformador de Deus operando em nossas vidas. Que possamos, à luz do exemplo de Jesus, aprender a perdoar com generosidade e graça, refletindo a mesma misericórdia que ele nos mostrou. Além de perdoar os outros, a Bíblia nos ensina a importância de perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, carregamos culpa e vergonha por erros passados, permitindo que esses sentimentos nos aprisionem e impeçam nosso crescimento espiritual. No entanto, Deus nos oferece uma promessa de purificação e renovação. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Primeiro, reconhecer nossos erros é fundamental. Todos nós falhamos e cometemos pecados, mas a confissão é o primeiro passo para a cura. Admitir nossas falhas diante de Deus é um ato de humildade e arrependimento, que abre caminho para a transformação. A Bíblia nos assegura que, ao confessarmos nossos pecados, Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica. Isso significa que Ele remove a mancha do pecado e nos concede um novo começo. Segundo, aceitar o perdão de Deus é crucial para perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, mesmo após confessar nossos pecados, ainda nos sentimos indignos e carregamos um peso desnecessário de culpa. Isso pode nos levar a uma espiral de autocrítica e autoacusação, impedindo-nos de viver plenamente. No entanto, em Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo declara: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Esta afirmação poderosa nos lembra que, em Cristo, somos livres da condenação e podemos viver em liberdade e paz. Terceiro, precisamos lembrar que o perdão de Deus é total e completo. Em Salmos, capítulo 103, versículos 11 e 12, o salmista escreve: "Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões." Deus remove nossos pecados para longe de nós e não os traz de volta à tona. Aceitar isso nos ajuda a deixar para trás o passado e nos concentrar no futuro que Deus tem para nós. Quarto, devemos aprender a ver a nós mesmos através dos olhos de Deus. Ele nos vê como seus filhos amados, redimidos pelo sangue de Jesus. Quando nos vemos da mesma maneira, somos capacitados a perdoar a nós mesmos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Esta nova identidade em Cristo nos liberta da necessidade de nos punir pelo passado e nos dá uma nova perspectiva de vida. Por fim, o processo de perdoar a nós mesmos envolve a renovação da nossa mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Ao permitir que a verdade de Deus renove nossos pensamentos, podemos superar a autocrítica e abraçar a graça e o amor que Ele nos oferece. Em resumo, perdoar a nós mesmos é um passo vital para viver em liberdade e paz. Ao reconhecer nossos erros, aceitar o perdão de Deus, lembrar que seu perdão é completo, ver a nós mesmos através dos olhos de Deus e renovar nossa mente, podemos deixar para trás a culpa e a vergonha e caminhar com confiança na nova vida que Ele nos deu. Por fim, viver uma vida de perdão é um chamado contínuo para todos os seguidores de Cristo. O perdão deve ser uma prática diária, um estilo de vida que reflete a natureza amorosa e misericordiosa de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, somos exortados: "Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Primeiro, devemos nos esforçar para eliminar qualquer traço de amargura, raiva e malícia de nossos corações. A amargura é como uma raiz venenosa que pode crescer e contaminar toda a nossa vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 15 nos adverte: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura não só nos afeta, mas também pode impactar negativamente aqueles ao nosso redor. Portanto, é essencial que constantemente examinem nosso coração e removam qualquer vestígio de ressentimento. Segundo, devemos cultivar a compaixão e a bondade. Ser compassivo significa sentir empatia e ter um coração disposto a perdoar. A compaixão nos permite ver além das ofensas e entender a humanidade dos outros. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo nos instrui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas qualidades são fundamentais para criar um ambiente onde o perdão possa florescer. Terceiro, o perdão deve ser oferecido generosamente e sem condições. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes, o que significa que não devemos colocar limites ao nosso perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, narra a pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa instrução de Jesus destaca que o perdão deve ser contínuo e incondicional, refletindo a infinita misericórdia de Deus para conosco. Quarto, viver uma vida de perdão implica também estar disposto a pedir perdão quando erramos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, somos aconselhados: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pedir perdão exige humildade e reconhecimento dos nossos próprios erros, mas é crucial para a restauração e fortalecimento dos relacionamentos. Quinto, devemos ser exemplos de perdão em nossas comunidades e famílias. Nosso testemunho de perdão pode inspirar outros a também perdoar e buscar a reconciliação. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus declara: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ao promover a paz e a reconciliação através do perdão, refletimos o caráter de Deus e nos tornamos agentes de transformação em nosso meio. Em resumo, viver uma vida de perdão é um compromisso contínuo que exige esforço, humildade e a graça de Deus. Ao eliminar a amargura, cultivar a compaixão, oferecer perdão generosamente, pedir perdão quando necessário e ser um exemplo de perdão, podemos viver de acordo com o chamado de Cristo e experimentar a plenitude da vida que Ele nos oferece. Que possamos, com a ajuda de Deus, viver uma vida marcada pelo perdão, refletindo seu amor e misericórdia em todas as nossas ações e relacionamentos.